Ainda temos uma palestra antes do almoço, hein, pessoal? Trabalhadores, por favor. Ainda temos a última palestra da manhã de hoje com a nossa irmã Rosemary Kiss, com o tema Pais, Filhos e Drogas, o relacionamento do problema. Vamos refletir um pouco mais. Então, conosco, Rosemary Kiss. Bem, esse trabalho que nós vamos trazer é um trabalho que eu apresento, mas para a gente poder pegar aí o fio que seria apresentado por Silvio, né? Isso, pode abrir. Então, Silvio traria agora, né, nesse horário, algo sobre família e sobre drogas. Como o trabalho dele pertence só a ele, eu vou trazer a mesma temática, mas trazido aqui, né, com algo que eu vou trabalhar. Então, pode abrir, tá? Nós vamos trabalhar aqui o Pais, Filhos e Drogas, porque hoje é uma temática que, de alguma forma, todos nós precisamos prestar atenção, porque quando isso não está saindo de dentro de fora para quando isso não está entrando de fora para dentro, fatalmente isso aí vai sair de dentro para fora. E aí é interessante que a gente possa, você volta, por favor, que a gente possa entender como essa triangulação ela se forma, né? De que forma essa triangulação ela se arquiteta. Para nós entendermos, né, de forma muito simplória, pode passar primeiro. A primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte, que quando a gente fala de drogas, nós não estamos falando de algo de hoje. E menos ainda da última década, nós estamos falando de algo que pertence à humanidade. Em todas as épocas da humanidade, nós, né, consumimos de alguma forma química, produto químico, né? Fomos construindo, elaborando, melhorando, e hoje, mais do que em todas as épocas, nós temos excelentes laboratórios, né, para produzir drogas. Porém, nem todas as drogas, né, hoje, que existem no mercado, nós vamos dizer, principalmente as lícitas, de que nós temos muita tecnologia, sem sombra de dúvida, mas muitas doenças e algumas bactérias, por exemplo, necessitam hoje de, por exemplo, novos antibióticos, e nós estamos sofrendo com isso, porque, eu não sei se os senhores sabem, mas quando se faz uma linha de pesquisa, quando falamos em pesquisa, nós falamos numa média de 15 anos. Então, toda pesquisa era publicada, e principalmente se for medicação, a próxima pesquisa ela terá, no mínimo, mais um quadro, né, para renovar-se 15 anos depois. Então, quando a gente fala de uma droga, nós estamos falando de algo que precisa de nós muita atenção. Então, por exemplo, a relação dos antibióticos. Hoje, existem pessoas com determinado nível de bactéria, com tipos de bactérias internadas em hospitais, que os antibióticos que hoje existem já não funcionam mais. Ou seja, o que existe de última geração para algumas bactérias, né, já cresceram, a partir daquilo que já se existia, não existe mais. Então, até desenvolver-se, a gente vai ver que muita gente vai ficar doente e muita gente vai desencarnar. Então, quando a gente fala de droga, é algo que a gente precisa sair daqui refletindo profundamente sobre o analgésico que a gente toma, quando toma e quando toma, e para que toma. Porque nós estamos falando de um processo químico que entra, né, na nossa fisiologia, e ele não só é ativo naquilo que nós estamos. Estou com dor, eu tomo analgésico, é óbvio que ele vai cumprir a sua função, mas até ele cumprir sua função, todos os órgãos receberá essa carga química. Isso a longo prazo, o senhor já pode imaginar o estrago, né? E principalmente pessoas que gostam de tomar remédio simplesmente porque o outro tomou, o outro indicou, achou legalzinho e está tomando. Então, quando a gente fala de drogas, nós não estamos falando apenas das drogas ilícitas. Nós estamos falando de processos químicos. E quando a gente fala de drogas, eu não estou falando da pessoa, e não vamos falar aqui apenas da pessoa que fuma uma pedra de crack, né, cocaína, ou menos ainda um cigarro de maconha. Eu quero falar também das pessoas que têm
dependência de medicação. E a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente toma. Então, drogas está na história da humanidade. Pode passar. Sendo da história da humanidade, fármaco é o que vai determinar o que nós vamos dizer desse processo químico. Então, tudo aquilo que nós nos utilizarmos, a gente vai dizer que pode ser remédio, mas também pode ser veneno. Exatamente. O que difere é exatamente a forma como eu me utilizo. A dose. Se nós tomarmos água demais, água não é necessária ao nosso ser humano? Lógico. Mas se tomarmos demais, ela também vai fazer mal. Chá é uma coisa maravilhosa, mas também se tomarmos chá demais, vai nos fazer mal. E dependendo do composto do chá, nos leva a uma situação deplorável, muitas vezes de dificuldade com o próprio fígado, com os próprios rins, dependendo do chá, porque também provoca alergia. Então eu não posso tomar tudo em qualquer lugar, de qualquer forma. Então nós temos que ter muitos cuidados. E aí o Marcelo trazia essa questão do conhecimento, né? De poder compreender para onde a gente se dirige a partir daquilo que eu tenho capacidade de entender. Então nós estamos falando de a forma como nós nos utilizamos dos produtos químicos, sejam eles quais forem, certo? Pode passar. Muito bem. Então elas se dividem da seguinte forma: lícitas e ilícitas. Então nós temos as drogas, né, no nosso mercado de forma ilícita e de forma ilícita. Psicotrópicas ou psicoativas. Quando a gente vai dizer uma delas, elas estão na condição de naturais, semissintéticas e sintéticas. Natural já está dizendo, tudo aquilo que nós retiramos da natureza. Semissintética é quando ela sai da natureza, mas ela já entra no composto químico, né? Ou seja, ela já recebe aí produtos químicos e sai da sua natura. E sintéticos é quando ela é totalmente produzida dentro de laboratórios, ou seja, não tem nada composto natural, ela é totalmente produzida em laboratório. Muito bem. Pode passar. A forma como ela se apresenta são depressoras, né? Vamos lá, natural, seminatural, sintético, psicoativo ou psicotrópicas. Depressoras, estimulantes e perturbadoras. Aqui a gente está colocando a característica. Quando a gente fala de drogas depressoras, nós estamos dizendo que ela é psicolépticas. O que é que isso quer dizer? É quando tudo aquilo composto químico deprime o nosso sistema central, sistema nervoso central. Deprime. Então, por exemplo, quando nós temos uma dor, implica dizer que esse sistema nervoso central está recebendo uma carga que gera em nós, né, um incômodo. Quando você toma um analgésico, ele vai fazer o quê? Diminuir essa carga até sanar, e isso implica que ele diminui o ritmo do sistema nervoso central. Quando nós temos estimulantes, são exatamente as drogas opostas. Aquilo que está deprimido, nós tomamos e aí ele acelera. O álcool, ele é estimulante ou depressor? O que vocês acham? Hã? Depende da dosagem. Ó, Marcelo, está igual ao tio Zé. Depende da dosagem. Depende da dosagem. Gente, a pergunta é muito simples. Não tem porque isso depende da pessoa, não. A pergunta é sim ou não. O álcool é estimulante ou depressor? Depende da dosagem. Uma boa parte aqui está dizendo que é estimulante. É isso? Não. O álcool é depressor. O que foi aqui? Fui eu que toquei? Não, né? Você está recebendo um código ali, né? Voltou? Álcool é depressor. O que é que acontece? Quando a gente ingere o álcool, ele faz o que no sistema nervoso central? Ele dá um pico. Aí é o que as pessoas entendem como sendo
estimulante. Mas não é. Porque estimulante é tudo aquilo que mantém o padrão. Por exemplo, quando a gente toma um antidepressivo, ele é estimulante ou ele é depressor? Estimulante. Por que é estimulante? Acelerar os hormônios, né, do humor que estão deprimidos. Quando a gente toma um ansiolítico, ele é estimulante ou depressor? Ansiolítico. Por que depressor? Porque a ansiedade está exatamente o oposto, está em pico, está para cima. Aí tem que tomar para poder diminuir os hormônios do humor. Vocês entendem? Por que a gente precisa saber isso? Porque tem muita gente que tem preconceito. Ah, eu vou ao psiquiatra, vão me dizer que eu sou doido, né? Como se o médico psiquiatra só tratasse de pessoas doidas. Tem nada a ver. O médico indicado para poder passar a medicação depressora ou estimulante é o psiquiatra. Principalmente quando nós estamos falando de sofrimento psíquico, né? Aí, quando a pessoa vai a um cardiologista, o cardiologista passa um antidepressivo, ele estudou para passar remédio do coração. Ainda que ele conheça todo o trabalho, tá? Sem problema nenhum. Mas a gente precisa ir para as indicações corretas, né? Porque a pessoa vai, além de fazer uma análise da medicação aplicada, vai fazer uma análise da situação do paciente, real para aquela medicação. E quando a gente fala de remédios depressores ou estimulantes, nós estamos falando de uma gama de medicação, né? E aí, por exemplo, tem muita gente com Lexotan dentro de casa. Aí eu tenho um lá na gavetinha. Eu vou lá e parto a metade. Como se medicação, quando se diz assim, tome meio, né? 0,5 é a metade do comprimido. Não é, aquele comprimido ele tem uma dosagem, né? Então quem é que vai dizer se a pessoa sai de 75, de 100, vai para 25 ou 5? É alguém que vai acompanhar, né, a questão emocional daquela pessoa. Então quando nós falamos de que se tem alguém com depressão ou se tem alguém com ansiedade, não se pode cuidar disso sem tomar medicação. E isso não é desmérito, gente. Isso é autorrespeito. A gente precisa se autorrespeitar e aprender a tomar a medicação necessária. Aí o que acontece? A pessoa vai tomar um anti-inflamatório, está com uma inflamação qualquer. Aí passa lá a medicação. Um dentista, um médico, passou um anti-inflamatório. Aí quantos dias? Olha, você vai tomar um anti-inflamatório 10 dias. Vai tomar um antibiótico 12 dias. Aí a pessoa vai, né? O antibiótico é o quê? Tem uma bactéria, né? Tem uma coisa séria. Aí tomou o primeiro dia, o segundo, 48 horas aquela medicação já começa a fazer o efeito. A combater a doença ou o adoecimento. Aí ele tomou 3. Como no quarto dia ele já amanhece legal, aí ele já começa a pensar que não precisa mais dar remédio. A prescrição foi de quantos dias? Como é que eu vou curar se eu tomei 4? O que é que vai acontecer? Aquilo que estava doente vai vir agora duplamente pior. Por quê? Aquela bactéria, ela agora, como todos os vírus e bactérias são extremamente inteligentes. Por isso que eles se multiplicam, né? Como forma de sobrevivência. Porque além da vida é sobrevivência, né? É viver. Então eles precisam criar uma mutação, eles precisam criar uma história que possa dar seguimento à própria espécie. E aí o que acontece? Ele me passou 12, mas eu só tomo 4. Aquilo que estava ruim vai ficar duplamente pior, porque agora criou uma resistência para aquilo. Aquela medicação, fatalmente, se você estava chateado porque gastou dinheiro, pode jogar fora, porque não serve mais. Vai ter que comprar outra. E é o que a gente está assistindo hoje mundialmente. Não é um fenômeno brasileiro, é no mundo. Existe hoje pessoas internadas que não têm remédio ou antibiótico para elas. Porque o que tem no mercado já não mata mais, já não cuida mais. E assim sucessivamente. Então, ó, estimulante, depressor, estimulante e perturbadora. O que são as drogas perturbadoras? São as alucinógenas, né? São aquelas que nos tiram, exatamente, perturbam o sistema nervoso central
e aí a gente entra em desalinho, né? A gente perde a verticalidade. Então, aqui estão, a gente vai dizer a forma como ela se apresenta, as suas características, tá? Deu para entender isso, gente? Legal? Porque daqui a gente vai entender, né, todo o resto. Pode passar. Elas também se apresentam, e aqui eu coloquei o mais comum, né? Aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. A classificação, ela volta natural, sintético, psicotrópico e tal. E eu coloquei aqui algumas drogas que nós vamos encontrar uma boa parte em nossas casas. Medicamentos, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de olhar aí a bolsa de cada um de vocês, os bolsos, fatalmente tem um analgésico, né? Um antigripal, tá aí guardadinho. Não tá não? Já esperando para quando for acontecer. Olha, ela está balançando lá o remédio. Tem até a bolsinha. Olha os remédios, né? Tá tudo aí, veja. Vocês são testemunhas, viu, Marcelo? Se eu pudesse fiscalizar a bolsa, eu ia encontrar um analgésico, estão balançando o remédio. Então, minha gente, olha, a maconha, né? A cannabis aqui. Aí aqui a gente vai dizer que ela é natural, quase, né? Porque agora já não mais, está muito laboratório misturado. O crack, né? E aí seus derivados, que são todos aqueles criados em laboratório. A cafeína, né? E quando a gente fala cafeína aqui, eu não estou falando um cafezinho nosso de cada dia, né? E até para uma pessoa ficar dependente de cafeína, vocês podem tomar baldes e baldes de café e não vai ficar, tá? Agora, tem o álcool, né? E aí o álcool a gente encontra hoje em qualquer lugar de muito fácil, inclusive dentro das nossas casas, na geladeira, na nossa cervejinha, aquela coisa toda. E para a gente minimizar os nossos gostos, a gente tem mania de, né, colocar no diminutivo, né? Nossa cervejinha, né? Chegou o finalzinho de semana, aquelas coisinhas. E o tabaco, né? O cigarro. Então, aqui eu estou trazendo aquilo que a gente usa no dia a dia, né? Está aí nas nossas casas. Porque não vamos entrar nas drogas muito mais complexas e pesadas que não faz sentido, né? Vamos usar do dia a dia. Muito bem. Isso é só uma apresentação para a gente poder compreender a classificação. Pode passar. E aí, o que é que acontece? Quando a gente vai falar de pais, filhos e drogas, e traz isso, né, para a família, normalmente eu escuto essa velha frase, né? Diz assim, quando a família perante a droga. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família. Eu recebi ontem um casal, como o filho tem 13 anos, aí sempre que a gente atende de menor, os pais devem vir primeiro, né? E o casal chegou trazendo a demanda de que, para surpresa dele, uma criança até então sem nenhum tipo de dificuldades, né? Muito estudiosa, cheirou 6 frascos de desodorante. E o pai dizia assim, eu nem sabia que isso era possível. Porque é como se transformasse num loló. 6 frascos, 13 anos de idade. Então, o que é que esses pais estão dizendo? Exatamente isso aqui, né? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família. Olha, quando eu vou dizer uma frase como esta, é necessário que eu tenha absoluta certeza da integração que eu tenho com os membros da minha casa. De que nós tenhamos, dentro das nossas casas, uma relação de completa intimidade. E que as nossas famílias, elas sejam, na sua estrutura, famílias privadas e não públicas. E vou explicar as diferenças. Quando a gente fala de uma família pública, nós estamos falando daqueles membros, né? Bem parecido com a história que o Marcelo contou lá, do almoço em família, né? Normalmente, famílias públicas, elas se estruturam com membros em que existe a família de origem, que é aquela família de onde nós partimos, nosso pai, nossa mãe, irmãos, tios, tias, né? Família de origem. E existe a família nuclear, que é aquela que eu crio, né? Com a outra pessoa. Então, o meu núcleo sou eu, meu marido e as filhas. E minha família de origem é meu irmão, né? Meu pai, minha mãe, meus tios, né? Primo, cunhado e tudo aquilo que
agrega lá na orelha. E aí o que acontece? Quando eu vou falar de que isso aqui existe, é preciso entender que na minha família nuclear, eu, né, a pessoa com quem eu divido a vida e os filhos, se existirem no sistema, nós temos relação de intimidade. Nós sabemos uns dos outros, nos respeitamos, né? E compreendemos os limites e fronteiras nessas relações. Quando isso é muito bem articulado, nós vamos dizer que essa família é uma família privada. E o que é uma família privada? É quando eu tenho relação dentro de casa e vamos supor assim, uma filha chega e diz assim, mãe, eu quero falar com você, mas não tem outros membros da família, né? Tem a outra irmã, tem o pai, tem dentro de casa. E aí eu digo, pô, não. E ela me conta algo que diz da particularidade dela. É um assunto dela que ela quer dividir comigo, com sua mãe. Eu escuto aquilo lá. Aí o meu marido faz assim, eu vi fulana falando com você. Sobre o que ela estava dizendo? Se minha família for estrutura particular, eu vou dizer, meu bem, ela falou comigo. Ela não está bem, mas faz o seguinte, pergunte a ela, né? Se ela quiser te contar, e aí depois a gente fala. Ou quando a pessoa diz alguma coisa, e aí diz assim, eu queria que você não contasse, mas é algo tão necessário e tão difícil, ou muito preocupante, que a gente precisa dizer ao membro com muita relação de confiança. Olha, eu entendo, mas infelizmente, sobre esse assunto eu não tenho como deixar de comunicar ao seu pai. Eu vou ter que contar para ele. E juntos nós vamos resolver isso. Isso é uma estrutura de família particular, porque eu confio no outro e o outro confia em mim. E as nossas relações são relações reais, né? E diretivas. A família pública, tudo isso que eu conto, conta. Mas aí o que é que acontece? A filha conta alguma coisa para a mãe ou o filho conta alguma coisa para o pai 5 minutos depois. E às vezes não precisa nem de 5 minutos. O parente lá no interior X já está sabendo. E com direito a dar opinião. Vocês conhecem alguma coisa assim? Eu fico muito à vontade, porque eu sei que isso não acontece em área nenhuma, né? O que é que vocês acham? Compreende a diferença de estrutura? Para uma pessoa que tem necessidade de privacidade, é uma lástima vivenciar uma relação de família pública, porque ele é invadido o tempo todo. Quando ainda não se depara com pais que se acham no direito, porque acham que ser pai e mãe é posto. Mas eu sou pai e você tem que me dizer. Eu sou sua mãe, você tem a obrigação de dizer. A fala, a comunicação, o compartilhamento é uma conquista de confiança na relação com o outro. Porque é que muitas vezes os pais são os últimos a saberem de alguma coisa. Porque durante a relação com esse filho não foi construído diálogo. E não foi construído por quê? Porque muitas vezes pai e mãe não sabem ouvir. São críticos demais, né? Personalistas demais, agressivos demais. E o filho não tem espaço, porque sabe, se eu disser isso, e ele não aprende isso quando está adolescente ou homem grande, não. Ele aprende isso na infância, quando ele diz pela primeira vez que quebrou alguma coisa. E a reação, né? Não é uma ação, é uma reação em cima desse filho, e ali a gente vai dizer que começam-se os cortes na relação em que o outro não confia. Eu tive uma paciente que ela acabou noivado depois de 7 anos de noivado. E ela chegou, né, atravessada lá no consultório. Porque ela tinha acabado de noivado, tinha entrado num sofrimento profundo, mas ela não confia na mãe dela. Porque a mãe dela é totalmente pública, né? É dizendo e ela botando no... Como é o nome daquele negócio lá? Aquele tá aberto, aquele alto-falante lá. Megafone. É, megafone. Ela abre para todo mundo. E ela disse assim, Rose, como é que ela pôde fazer isso? Eu disse para, né? Estava chorando, desesperada, acabei meu noivado. Então... Aí minha tia me encontrou, eu contei a ela.
né? Contei a ela o que tinha acontecido, a tia. Ela estava na casa da tia que mora no mesmo prédio, vejam vocês. Aí ela chegou lá, contou a tia e disse à tia, tia, eu não quero conversar com a mamãe nem com o pessoal lá de casa ainda sobre esse assunto. A tia, não, minha filha, que é isso? Imagina, né? Tá certo. Ela subiu os andares, quando ela chegou em casa, o telefone tocou. Que ela entendeu quem era a mãe dela, que mora a 200 km de distância, que ela mora em Recife, a mãe do interior. A mãe ligou e disse, como assim você acabou o noivado e não ligou pra gente? Você já está sabendo, sua tia acabou de me contar dele. Família pública. Ela disse que ficou sem falar com a mãe, sem falar com a tia. Passou meses sem ir na casa da tia, irritadíssima, porque nem ela estava bem, ainda tinha que aturar uma situação que ela não dava conta. Porque não esperaram o momento certo de falar sobre. Olha, se o assunto é meu, quem tem que dizer de mim, quem é? Não é o outro, sou eu. E para quem eu vou dizer? Para alguém que possa colaborar com a minha dor, né? Me dar verticalidade, me acolher e não fazer cobranças, apontar dedos, e porque isso foi assim, porque não é o momento, né? Não se estabelece isso. Então a gente só vai dizer que uma pessoa pode. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha casa, quando nós temos relação verdadeira, né? De confiança. E aí sim, a gente vai dizer que isso aqui não iria acontecer. Mas se eu não sei do outro, se eu não tenho intimidade com o outro, como ficar surpresa naquilo que o outro se movimenta quando a notícia chega para mim? Se eu não sei do outro, ele vai viver situações às quais eu não participo. Então, qualquer coisa que chegue, fatalmente me fará surpresa. Porque a gente não tem diálogo, né? Dentro das nossas relações. Então, isso aqui acontece em famílias que não existe o diálogo estabelecido. Ou tem família que alguém manda na certeza de que o outro obedece, sem questionar, quer dizer, é convidado a obedecer, mas não tem espaço para ser ouvido também. Então, fatalmente, isso aqui vai surgir em dado momento, certo? Pois não. Aqui a gente vai dizer que passado. Então, quando a gente se depara com esse ente querido, agora, dependente químico, dentro das nossas casas, fatalmente ele vai passar por isso aqui, ó, marginalização. Todo dependente químico, ele é marginalizado. Se for uma pessoa depressiva, muitos da família vai dizer, levanta de sair, deixa essa safadeza. É frescura. É ou não é? Isso é frescura. Né? Ah, isso é porque não tem o que fazer. Se tivesse o que fazer, não estava aí sentado, não estava aí deitado. Todo dependente químico, assim que surge a dependência na família, vai passar pela marginalização. Vai sofrer segregação, vai sofrer preconceito, vai sofrer discriminação, vai sofrer hostilidade, rejeição e o pior, a família está passando por tudo aquilo ali porque a culpa é de quem? Dele ou dela. Então isso aqui, né, é posto. Surgiu na família um dependente químico, vai passar por isso. E se for um dependente químico de drogas ilícitas, aí vocês imaginam, isso aqui fica 2 vezes pior. E aí, ó, minhas falhas são pequenas diante dele. Por quê? Porque os membros familiares, ao, né, se preparar com um membro adoecido, vão dizer que o problema todo agora se resume à doença daquele que apresenta-se, né? E aí vai dizer que acha que aquilo que eu sou, aquilo que eu possuo é nada diante da falha dessa outra criatura. Principalmente se as drogas forem ilícitas, né? Isso aqui é podre. Vamos lá. Muito bem. Então, ó, quando a gente se depara com esse membro familiar, como o caso que eu contei da criança de 13 anos, que do nada a mãe descobre, vai trabalhar, quando volta para cá, tem 6 frascos de desodorantes cheirados, abertos e vazios, né? O que é isso? Aí é a surpresa.
E aí a gente vai dizer o seguinte, que quando a gente fala de dependência química na família, uma coisa a gente precisa prestar muito atenção. Por quê? Porque muitas vezes os nossos membros, né, os nossos entes queridos, os nossos familiares, eles estão nos dando sinais há muito tempo. Só que a gente dá outros nomes, né? Xinga de outras coisas, sabe? Pensa outras coisas, mas a gente não olha. Um olhar um pouco mais, né? Fino, sabe? Um olhar mais delicado da relação. Por quê? Se eu tenho família pública, eu não estou vendo absolutamente nada. Eu vou apenas observar o outro quando o outro se apresentar. E aí é quando a gente diz que agora o problema que estava lá. Então, o que é que eu sei das drogas? Eu sei que o filho da minha vizinha fuma maconha. Eu sei que um pai de uma pessoa que trabalha comigo lá no lugar onde eu trabalho é alcoolista. Então, o que eu sei das drogas? Eu sei de algo que está lá. Não me importa porque não faz parte da minha vida. Eu sei do que passa na televisão. Eu sei do que alguém disse. Porém, quando eu me deparo com um membro familiar, agora dependente químico, e agora a gente vai entrar na dependência química dos ilícitos, aí o que acontece? Aquilo que estava lá, agora está onde? Aqui. Quem fumava maconha era o filho da minha vizinha. Agora o meu também está fumando. Quando ele fumava, eu nem parei para pensar. Mas agora o meu também está fumando. E eu faço o que com isso? Aí é quando os pais, né, começam a olhar aquele membro familiar que estava lá. E está lá há quanto tempo? Então, ó, esse membro familiar, fatalmente, nesse instante da descoberta, ele passa a ocupar um lugar de destaque na família. Ele agora se destacou em tudo. Antes era aquela criança tímida, ou era aquele adolescente introspectivo, ou era aquele jovem, né? Sem nenhuma perspectiva, não trabalhava, tem dificuldade com os estudos, abre uma série de coisas e não fecham, né? E o pai ali dizendo, isso é um vagabundo, isso não quer nada com a vida, o que eu tinha que fazer com você eu já fiz. E o adolescente, o jovem. Aí mero engano dos pais, porque olha o filho, meu filho não me dá trabalho, ele chega em casa, vai direto para o quarto, vive lá dentro do quarto. Gente, tem alguma coisa errada, adolescente e criança tem que dar trabalho. Pai e mãe com adolescente tem que arrancar os cabelos. O que não pode é no adolescente e na criança, né, gerar problemas, mais dificuldades, né, botar ele no lugar, tem que gerar, porque nós estamos falando de uma fase, olha, primeira infância, segunda infância, que vai até os 14, a terceira infância, que já entra na pré-adolescência, adolescência, a quarta infância, que é a adolescência com a juventude, que vai até os 25 anos a adolescência. Não tem mais adolescente com 19, 16 anos, não. A geração atual ganhou 10 anos no campo do desenvolvimento. Então, vários teóricos hoje atestam de que a adolescência vai até os 25 e a juventude até os 29. Na relação de hoje, ou seja, na geração do que está aí posto, a pessoa entra na fase adulta a partir dos 30. Na minha época, entrávamos nos 20. Eu casei com 23 anos. E aos 23 anos eu trabalhava. Aos 25 chegou a primeira filha, né? Eu dava conta de casa, eu estava pronta. Hoje eu tenho duas filhas, com 28 e 29. No campo profissional vão de vento e popa. Mas eu não vejo aquelas duas criaturas casadas tomando conta de filhos de marido. Olha, em casa. Aí elas brincam, a mais velha vai. Pronto, mãe, próximo ano, 30 anos, ó. Estou pronta para o casamento, né? Aí eu disse, ótimo, minha filha, você tem um ano para ensaiar o negócio, né? Agora começa por dentro de casa, né? Começa aqui dentro de casa, cozinha, quarto, tá? E aí vai. Então, olha só, 30 anos, vários jovens chegam lá no consultório e fazem assim, desesperado, né? Porque está com 28, 29, você tenha calma, você tem 2 anos, tenha calma, você tem 10 anos, até os 30, né? Agora, passando dos 30, já tem que ter alguma coisa, né? Já construída. Mas tenha calma, tudo pode. Muito bem. Então, agora, essa pessoa de dentro da nossa casa ocupa um lugar de destaque. E que lugar é esse? Olha,
Era aquela criança na escola, né? Sem brilho, não interage com os outros colegas, é aquela criança que não tem grupos, que não é aceita nos grupos, né? É aquela criança que vive pelos cantos. Ele agora, o grupo da escola que antes não acolhia, que antes ele não interagia, a escola descobriu que ele agora fuma maconha. Ele agora ocupou um lugar de destaque. Quem era ele na escola? Ninguém. Agora ele é quem? O maconheiro da escola. É ou não é? E o melhor, uma boa parte da escola com medo dele. Aí ele cresce. Dentro de casa, no prédio, na rua. Era aquela pessoa também? Agora ele é minimamente o maconheiro da rua. O maconheiro do prédio. Porque é assim, né, que as pessoas dizem. Na realidade, o maconheiro é quem vende a droga, né? Ele é usuário, é outra coisa. Mas a gente diz que é maconheiro. E em casa, ele era quem? Era aquela criatura que ninguém se preocupava, porque estava achando que é mero engano. Achando que filho dentro do quarto está seguro. Né? É mero engano. A gente faz igual o compadre Washington. Sabe de nada, não sei. Entende? Por que essa pessoa não está interagindo? Por que essa pessoa não está em família? Tem alguma coisa errada na interação do sistema familiar. Tá? Vivenciar a juventude, a adolescência e a infância, tudo bem. Mas com interação no sistema. Se não tem interação no sistema, tem alguma coisa no sistema que é adoecido. E precisa ser revisto. Então, muito bem. Pode passar. Agora a gente já viu que ele ocupou o lugar de destaque. E aí a família vem com outra expressão. Ele acha que os problemas existem porque existe agora quem? A droga. Todo mundo vai olhar para ele, para esse membro familiar, dizendo que os problemas da família estão acontecendo, está lá posto, porque agora esse membro familiar não é. O que é que a gente vai dizer? De que esse membro familiar, ele não é causa, ele é sintomas. E quando ele chega nos consultórios, quando ele chega com problema, pode ter certeza absoluta. Ele aponta, a gente vai dizer que esse membro familiar, ele está sinalizando a doença que já está instalada há muito tempo no sistema da família. Ele fragilizou, né? E aí ele apresenta a drogação. Pode passar. Então, a família e drogadicto. Normalmente, quando isso acontece, a família pergunta por quê, né? Por que você está fazendo isso? Olha, se vocês me perguntarem por que uma pessoa fuma maconha, por que uma pessoa fuma crack, por que uma pessoa se droga, por quê? Só eu, Rosimere, tenho para vocês 3.000 respostas. Se perguntarmos a qualquer drogadicto por que ele fuma, por que ele se droga, eles vão dizer N respostas. Tá? Bota aí, meu filho, para mim. Curiosidade, transgressão, desinibição, identidade de grupo, diminuição de ansiedade. Pode passar, porque eu não tenho tempo. Não sou eu que falo muito, é o relógio que não é espírita. E ela está ali de olho mesmo, né? Prazer, fuga. Mas eu só tenho 30 minutos, né, de palestra. Você tinha 20 há pouco tempo. Ah, é? Tem agora 15. Eu comecei 11h30 para meio-dia, são 30 minutos. A gente termina? Ah, tá, porque eu tenho muito conteúdo, viu, gente? Aí eu agora vou correr. Prazer, fuga, alteração de consciência, segurança, vamos correr. Fatores ambientais, hábitos familiares, a cultura da sociedade que estimula. Veja só alguns que eu coloquei aqui. Os rituais de costumes da comunidade, a oferta da droga, que a gente não precisa ir muito longe, está dentro da nossa casa, ou do lado da nossa casa, né? É só esticar. A minha paciente, esses dias, ela disse assim, dizendo para a mãe reclamando de alguma coisa, dizendo, mas por conta dessas pessoas que você anda. Aí ela disse, eu não estou mais fumando maconha, mas só para você saber, se eu quiser, eu só preciso dar 3 ligações. Aí a mãe respondeu, você dá 3 ligações porque você tem esse tipo de gente na sua agenda. Se eu quiser do cigarro, eu não tenho para que ligar.
né? A briga entre elas. Informação de propaganda e outros diversos. Pode passar. Mas, principalmente, a gente vai fixar aqui. Por que você usa droga? Características de personalidade. Isso aqui é a individualização do eu. É a singularidade do sujeito. E por quê? Fragilidade para enfrentar as diversidades dos problemas em sua vida. Quando a gente fala aqui, em especial, a gente precisa abrir um olhar sobre isso. Por que a característica de personalidade? Porque quando nós estamos falando das drogas, aí nós vamos dizer que esse parente aqui, né, ou esse ente querido aqui, ele escolheu as drogas ilícitas. Mas a gente não pode esquecer que dentro da mesma família, as características de personalidade vão dar, né, a pessoa ou ao usuário uma escolha completamente diferenciada. Então a gente vai encontrar dentro da mesma família um pai que é alcoolista, que gosta de beber, a mãe que toma antidepressivo, a filha que come demais e o menino que fuma maconha. Qual é a diferença entre eles? Fugir. Só a maneira de fugir. Hã? Só a maneira de fugir, porque é a mesma situação para cada um. Vocês entendem? Então, quando a gente faz uma análise, mas perante o olhar social, quem é que é o problema? Por quê? Porque a maconha é ilícita, não é? E por que é ilícita? A gente diz de uma droga ilícita quando você não tem no país uma agência reguladora. Quem regula, né? Para tudo em nossos produtos, existe agência reguladora. Então, no nosso país não existe uma agência reguladora para avaliar a cannabis. Toda a cannabis que entra no nosso país, apesar, por exemplo, lá em Pernambuco nós temos o polígono da maconha. Maconha não falta, né? Dá na canela. Mas aquilo lá a gente não pode usar como pesquisa, porque tudo lá é ilícito. Então a maconha, né? A cannabis que entra no Brasil para pesquisa, ela vem de fora. Ela é comprada, ela é catalogada, né? Ela passa por uma inspeção, ela tem uma ficha, ela tem um selo, né? Ela sabe quantidade, peso, quem usa, onde usa, e por aí vai. Tudo aquilo lá é fiscalizado pelas pesquisas. Então, nós não temos ainda no Brasil uma agência reguladora. Por isso que, quando falamos de cannabis, ela é ilegal. E aí, olha a estrutura da família. Pai é alcoolista, mãe toma remédio depressivo, depressão, a filha, né, come demais e o menino fuma maconha. Então, de olhando de fora, de forma geral o olhar, a única pessoa vista nesse contexto aí, ou seja, nesse sistema, é o filho que fuma maconha. Por quê? Porque a droga que ele escolheu é ilícita. Mas os outros membros, as pessoas não estão vendo como também algo adoecedor, né? Existe no sistema um adoecimento cujos membros estão escolhendo de forma diferente algo que lhe traga um sustentáculo para essa verticalidade do bem-estar, ou seja, de continuar vivendo. Pode passar, meu filho. Então, veja só, qual é a pergunta que não aparece? Porque a gente não pergunta por quê. Nunca. Porque vai dar 5.000 respostas. Qual é a pergunta que deve ser feita? Não é por quê. Enquanto isso, eu bebo água. É tua minha. O que causou? Passa. A pergunta não é por que você fuma, é o que fala. A droga, ela ocupa um lugar, e é um lugar afetivo. Um buraco existencial gigantesco que a pessoa carrega consigo. Então não é por que você está fumando, por que você bebe, por quê. É o que falta. Se perguntarmos a 1.000 drogadictos por que ele droga-se, ele vai dar 50.000 respostas. Mas se perguntar o que falta,
Cada um vai responder de forma diferente. E só responde uma vez. Ok? Vamos passar. Então, o que é que isso se estrutura? Por que você usa droga? Pode passar, meu filho. Olha, vocês usam droga? Usa ou não usa? Mas você está achando não. Eu tô falando aqui. Vai errar? Alô? Vocês usam droga? Qual droga? É o que a gente precisa se apropriar, né? Nós usamos drogas? Sim, sem sombra de dúvida. E nos dias da nossa existência a gente precisa delas aqui e acolá, né? Então, nós usamos drogas? Sim. Agora, qual droga? É uma resposta, né? Que nós precisamos ter. Com que frequência nós usamos? Isso vai dizer da real necessidade, né, do uso e por que nós estamos usando. Esse porquê aqui realmente é a resposta, né? Eu estou usando porque eu tenho dor. Eu estou usando por isso, né? Então tem uma resposta aqui. Então a partir disso o que a gente vai entender? Pode passar. Dentro dessa, se eu falo das drogas, eu preciso entender o estereótipo. Não pode ser colocado como comum a todo mundo. Porque a ideia que tem é que todo mundo, né, tem o mesmo. Olha, quando eu me olho, né, ou olho alguém, olha, eu não posso, né, identificar os anjos e os demônios pela forma como eu visualizo ou a forma como eu coloco o outro a partir do meu olhar. Porque se nós somos diferentes, se nós temos singularidades, quando a gente fala do drogadicto, isso também precisa ser respeitado, né? Fugir desse estereótipo do drogado. Porque se somos pessoas distintas, não existe drogado igual. Então, se eu me deparo com pessoas que usam a mesma droga, né? A gente vai dizer que apenas eles se assemelham na opção do uso. Porém, são pessoas completamente diferenciadas, distintas, com histórias que só deles, né? São próprias, que só eles podem se apoderar. Pode passar. Então, ó, vamos entender o tipo de usuário. Porque eu não posso entender, né? Fugir do estereótipo quando eu compreendo o tipo de usuário. Uma boa parte, quase 100% da nossa sociedade se coloca como usuário social. Quando diz, né? Você bebe alguma coisa? Ah, eu bebo socialmente. Eu adoro isso, Marcelo. Aí eu sempre fico curiosa para entender a partir dele o que é social. O que é social para vocês? Digam aí para mim. Usuário social. Quando vai uma festa, quando se encontra com os amigos. Quando vai a uma festa, quando encontra com os amigos. Esporadicamente. Legal. O que mais? Quem contribui para Essa é a aqui? inclusão, né? Essa é a inclusão. O que mais? O que é social? Esporádico. Certo. O que mais? Costumo dizer que quem bebe socialmente. Social menos? Quem bebe socialmente. Mente. Bebe socialmente. Gostei, socialmente. Vejam que a ideia é o que foi que a nossa amiga, ali colaboraram. Esporadicamente, né? Tá aqui, ó. Esporádico, recreativo, eventual. É uma pessoa usuária social. Para quem gosta de O problema é que, por exemplo, trouxe aqui as pessoas de que bebem na festa, né? Quando vai a uma festa. O problema é que tem festa todos os dias, todo final de semana. Não é verdade? Tem festa todo final de semana. Ah, quando a gente sai no final para comer uma feijoada, uma macarronada. Sim, isso todo final de semana. Todo final de semana tem a festa de um parente, né? Tem um aniversário, tem não sei o quê. Então, queridos amigos, beber socialmente se enquadra aqui no perfil um bebedor ou um usuário, seja de uma cheirada de cocaína, seja de um cigarro de maconha, ou seja de um copo de uísque ou cerveja, sei lá, qualquer droga, ou mesmo um antidepressivo ou um analgésico. Vocês entendem? O que é usar a droga socialmente? É quando a pessoa não tem hábito de usar droga nenhuma, e aí ela vai naquela festa
Aí tem lá a cerveja super gelada, tem lá uma carreira de pó, tem lá um cigarro de maconha ou um uísque. E ela decide que vai usar. Ela usou ali, ela só vai voltar a usar socialmente 6, 8, 1 ano depois. Porque ela não tem hábito. Não é uma coisa corriqueira. Pode passar. Isso é um usuário social. O que é um usuário abusivo? É esse que toma cervejinha todo final de semana. É o contrário que você explicou. Você entendeu? É aquele que chegou no final de semana, aí vai pro diminutivo, cervejinha, tomar geladinha, cachaçinha. Então, quando a gente vai para aquilo que se repete, o usuário social ele usa hoje e vai passar meses. E ele vai passar meses a ponto de você dizer assim, qual foi o último dia que tu tomaste uma cerveja? Ele vai lá deve tentar recordar, menino, foi... Eu acho que foi no ano novo, né? Porque quando a pessoa diz assim, porque bebeu só no... Eu tenho um parente que ele só bebe no dia 31 de dezembro. Só 31 de dezembro, mas ninguém quer passar a festa de ano novo com ele. Quando chega dia 30, todo mundo já diz, eu não acredito. Porque, chama atenção, postura inadequada, briga, dá vexame, polícia, e quando a família não aguenta mais, separa. Então, aqui está um usuário abusivo. O que é um usuário abusivo? Ele é exagerado. Ele bebe com excesso. Né? E aí a gente vai dizer que no abusivo é quando você perde a sua senso-percepção e o seu comportamento se modifica. Aqui no usuário social, a gente vai dizer que ele usa, mas ele nem perde a senso-percepção e ele não muda o comportamento. Ok? Ele continua dentro de um padrão em que você pode continuar, né? Um diálogo, uma relação. Aqui não. Aqui a pessoa perde, ou ele bebe até cair, ou ele bebe até a polícia chegar. Por conta da confusão. Pode passar. O usuário dependente, a gente já está dizendo, né? Aqui a droga passa, né? Deixa de ocupar o lugar secundário e aí passa a ser primordial. Dentro da dependência química, por exemplo, uma pessoa cardiopata, ele é dependente químico? Uma pessoa transplantada é dependente química? Sim. Então a gente vai dizer que essa droga ela não pode faltar, porque é o que leva a pessoa, né, a manter-se viva. Então, mas se pudéssemos perguntar a um cardiopata, um transplantado, qualquer pessoa que tem medicação de uso contínuo, se pudéssemos dizer a ele, gostaria de parar, fatalmente ele vai dizer... Obsessor habitual. Né? Não. Eu posso fechar, porque tem que fazer o... Então, prioridade é a vida, ok? Então, eis aí a diferença. Para vocês terem uma ideia muito mais apropriada, vamos botar aqui que vai ter um show, diga um show de quem aí, bem legal para vocês. Ivete? Ivete, pronto. A sugestão aqui é que vai ter um show de Ivete Natal. E o show é open bar. Já comemorou, hein? Olha, a pessoa que compra o ingresso para o show de Ivete com o open bar, o que é que acontece? O que é isso? Bebida à vontade, não é isso? Você paga e está ali onde pode consumir à vontade. Muito bem. Então, o primeiro aqui, ele compra o ingresso para assistir Ivete. Ele nem lembra que tem lá um bar. Ele vai lembrar, sabe quando? Quando ele sentir sede. Eita, vou passar ali para pegar uma água. Né? Vou passar ali para tomar uma cerveja. E fica nisso. Então, esse usuário social, ele compra o ingresso para assistir o show, para ver o show. Esse segundo aqui, ele já compra igual a comemoração ali. Você entendeu? E o pior, leva engano. Ela disse que era free.
Né? Não existe gratuidade em nada. Alguém paga, né? E aqui, esse dependente químico que vai no show, o que é que acontece com ele? Ele nem sabe o que é que Ivete está cantando. Ele vai ali na turma, né? Vamos pro show de Ivete, agora tem um que vai, ô massa! Aí todo mundo fica lá no show e ele fica onde? Encostado no bar. Deu para entender a diferença? E aí nós temos a estrutura. Vamos lá para a gente terminar isso. Então, ó, qualquer compulsão de atividade, né, ou neurose ocupa o vazio dos afetos, certo? Ou seja, carências afetivas. Principalmente as pessoas que entram na dependência, elas têm, né, comportamento de risco e muita autoestima. Então, é aí onde tudo vai se modificar na estrutura para compreender o que está faltando, né, para esse dependente químico. Passa aí, por favor. Então, a droga não é um objeto. Quando a gente fala das drogas, eu não estou falando da substância, né? A droga é a relação que se estabelece com o objeto. Então, quando eu olho alguém, né, droga adicto, eu preciso olhar não o fumador do crack, porque o fumador do crack está ali, um ser humano, com uma história. Então, eu não posso olhar apenas o fumar o crack. Eu preciso entender o porquê dele fumar o crack. Então, eu preciso remontar a história dele para entender por que ele escolheu o crack. Porque ele dá alma, né? Pode passar aqui. Ele dá alma ao objeto. Ele dá vida ao objeto. Certa vez um vizinho meu abriu a porta, na casa de praia. Quando ele abriu a porta, caiu da porta dele uma latinha de pitu. E a latinha saiu rolando e ele correndo atrás. Ai, meu Deus, meu todinho, meu todinho, meu todinho. Né? Então, imagina a relação de vida e de alma que ele dá a essa estrutura. Bem, queridos, eu não posso apresentar isso, e aí eu vou pedir permissão a você, porque eu não posso apresentar isso sem fazer o fechamento da estrutura dessa questão da falta. Então, vamos passar aí para poder ir lá para a gente falar. Pronto, chegamos nele. Então, toda família, toda pessoa, quando se depara com um drogadicto, a primeira ação dele é querer que a pessoa, né, o adicto, ele se livre. Você tem que parar de beber. Você vai parar com esse cigarro e por aí vai. Fica na imposição de que o outro simplesmente, olha, ele tem uma ação que ele já é dependente. Então, ele não vai dormir uma pessoa e acordar outra. Ele precisa aprender a ser uma outra pessoa, né? Aí, ó, a relação da droga é uma relação triangulada. E aqui eu estou trazendo para que vocês saiam daqui refletindo profundamente sobre casos que vocês convivem, que vocês conhecem. A relação das drogas, ela sempre é triangulada, sempre. É o sujeito, a história do sujeito é a substância, sempre. E eu preciso, quando a gente cuida do drogadicto, eu preciso entender quem é o sujeito, de onde é esse sujeito, porque existe uma inscrição dele no mundo, para entender a substância que faz parte da relação com ele. Então, isso aqui, o tratamento não pode ser uma abstinência imposta, porque ele não vai funcionar. Todos os dependentes químicos que fazem tratamento de dependência química por imposição, no contexto de fechados em dada clínica, 6 meses sem contato com a substância, mas ele continua ele e a história continua a mesma. A única coisa que tiraram dele foi a substância. Quando abre as portas que ele retorna para casa, para onde ele retorna? Para a triangulação de novo. Porque isso é a história dele. Então, para que a substância desapareça, ele tem que modificar e a história dele ele tem que aprender a conviver, porque isso aqui não se apaga. Isso aqui não faz de conta que não existe. Nós somos quem somos porque temos a nossa história. A gente ressignifica. Ressignificar é olhar a mesma paisagem, porque a paisagem é a mesma. Agora eu tenho capacidade de olhar a mesma paisagem de um outro ângulo, compreendendo a minha história. E aí eu modifico tudo. E ali a gente faz substituição, porque a substância química entra para o dependente químico como terceira perna. É a muleta. Se vocês acharem alguém de muleta aí fora e arrancar a muleta dessa pessoa, o que acontece com ela?
muitas vezes a queda não levanta-se mais. Então eu não posso tirar nada de ninguém que não me pertence. Eu posso ajudá-lo. Então quando eu preciso tirar uma terceira perna, uma outra perna eu preciso formar um lado. É estrutura que nós estamos falando. Se eu tirar essa pilastra que estiver ruim, eu tenho que construir um outro lado para poder sustentar a mesma estrutura, porque senão isso tudo vem abaixo. Assim somos nós. Então, como é que a gente resolve isso? Por favor, repita para mim o que vocês veem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Sequência numérica. Isso aqui é o que nos ensinam, é o que nos ensinaram e é o que continua nos ensinando, de que a vida é 1, 2, 3, 4, 5. A gente dorme e acorda repetindo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o que Joana chama de consciência de sono. Dorme, acorda, come, trabalha e faz sexo. Sem qualidade. Um dia atrás do outro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina, né? Você repetir uma vida a mesma coisa. Assim é a história do droga adicto. Ele está repetindo a história dele todos os dias. Muito bem, vamos lá. Agora o que é que vocês veem? 1, 3, 4, 5. E aí? Toda a sequência. Mudou alguma coisa? O quê? Saiu 2. Quebrou a sequência. Está sentindo falta de quê aqui? 2. Muito bem. Por que é que vocês sentiram falta? Porque é a mesma sequência. Só retirou, né? Teve uma quebra. Então, nós tínhamos uma sequência de vida, ou seja, uma vida repetida todos os dias, 1, 2, 3, 4, 5, não muda, é a mesma coisa, já sei o que vai acontecer amanhã, e sucessivamente. Assim é o que fazem nas clínicas com os drogadictos. Tiraram o dedo 2, o 2 a gente vai chamar de substância, mas a sequência permanece. Aí ele está lá e ele vem se arrastando, 1, aí agora não tem mais o 2, né? Aí respira um pouquinho, aí 2, 3, 4, aí volta de novo e assim fica. 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos e sucessivamente. Como é que a gente resolve isso aqui? Passa lá. O que é que vocês veem agora? A mudança nos padrões. Tem alguma coisa que vocês sentiram falta aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parece uma mudança radical. Uma nova vida. Aqui nós estamos oferecendo alternativas com outras possibilidades. Ok? É isso aqui que se tem que oferecer para uma pessoa adicta. Aqui eu posso colocar o que eu quiser, a partir das minhas necessidades e possibilidades. Eu construo a nova sequência. Mas, se eu saio da vida, 1, 2, 3, 4, 5, vou para uma clínica, volto para a mesma casa, com os mesmos problemas, com o mesmo sistema, com as mesmas dificuldades, com a mesma relação intrafamiliar, com os amigos do lado de fora esperando que eu saiba me oferecer novamente, eu vou voltar para onde? Para a primeira sequência. Agora, se a gente pega essa pessoa e cuida, né? Dá a ela a possibilidade de construir uma nova sequência de vida, olha, a pessoa, quando a gente convida a nova vida, a mudar o seu novo sistema de vida, a gente precisa entender que essa pessoa, ela não deixa vício. Ela muda um estilo de vida. Ninguém deixa vício. Drogadicto será adicto o resto da vida. Agora, o que ele vai ser é uma pessoa em abstinência. E essa abstinência, 30 anos, 40 anos, mas é adicto. Porque nós estamos falando de doença. Ninguém é cardíaco, fica bom e deixa de ser cardíaco. Continua cardíaco, né? Agora, o que vai acontecer é em condições saudáveis. E assim também é o adicto. Pessoas droga-adictas são doentes e vão ser. Agora, o que vai acontecer? Entrar no processo de autoeducação para a abstinência. Então, a pessoa não deixa, queridos amigos, um vício. Ela muda o estilo de vida.
E para que isso aconteça, e essa nova sequência, a família tem que se implicar no problema. A família, quando se implica, qual é a parte que me cabe no adoecimento desse outro. E aqui a gente vai construir uma sequência de vida, não para o adicto, para a família. Porque ele vai ter que modificar todo o estilo de vida. E o que é que a doutrina espírita diz? Que o processo de educação é um processo de hábito. Então é uma mudança de hábito, é uma mudança de olhar, é uma mudança de estilo, é uma mudança de querer, de desejar, de pensar, de fazer. Então isso tudo aqui só acontece quando todo mundo se implica no adoecimento e na cura, mas principalmente na autocura, na pessoal, no coletivo, no grupo e na família. Então, para a gente encerrar, o que é que eu queria dizer a vocês? Pode passar. De que o tratamento requer de nós um conjunto de ações e que essas ações, ela é bilateral, né? Então, o tratamento, ele é bilateral, é uma via de mão dupla, ninguém faz nada sozinho, e com via de mão dupla, nós temos, se a pessoa trabalha, tem que ter apoio da empresa, da chefia, dos amigos, dos familiares e os profissionais responsáveis por essa pessoa. Os recursos para o tratamento médico, medicamentoso, psiquiátrico, psicológico, outros, e a gente não pode deixar de falar no recurso espiritual religioso. Não se pode tratar uma pessoa, né, com um adoecimento como a adição sem um recurso espiritual, porque aqui nem dá para a gente entrar nas questões espirituais, porque como vocês veem, o tempo não cabe, né? Mas existe, lógico, o fluido, o contrafluido, né? E as intervenções do mundo espiritual e tudo isso que nós estamos falando, que vai ficar para um outro momento. Portanto, para que o tratamento aconteça, o doente, ele precisa se implicar no problema. E aí a mudança de hábito leva ele a renovar valores, opiniões, costumes, hábitos e sentimentos. O que leva ele nessa mudança de hábito à reforma íntima. E na reforma íntima, construir força de vontade, pensamentos positivos e educação dos afetos. Na primeira palestra que a gente falou o que são os afetos, sentimentos e emoções. Então daqui vai trazer-nos exatamente a clínica para o tratamento. Ninguém chega à cura ou à autocura sem implicar-se no problema, dentro e fora. Era isso que eu podia colaborar com vocês agora nessa manhã. Que Jesus nos abençoe.